bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora, com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por ouvir o programa Hora de Estudo Bíblico. Eu espero que este estudo seja uma bênção para a sua vida, porque para mim tem sido uma bênção preparar essas mensagens. Deus tem trabalhado em mim através da sua palavra, por isso é um privilégio compartilhar cada lição com você. Eu espero que hoje esta lição vá de encontro ao seu coração para encorajá-lo. Antes de começarmos o nosso estudo em Filipenses, vamos orar. Querido Pai, é com alegria que estamos em Tua presença agradecendo pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo e pelas Sagradas Escrituras, que são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, obrigado por colocares a Tua palavra em nossas mãos, nossos corações e mentes. Queremos ser bons administradores da Tua verdade. Ajude-nos a enfrentar este dia como Teus filhos, como bons mordomos daquilo que nos confiaste. Agradecemos pela rádio que está transmitindo o Evangelho da Graça de Deus. Use, Senhor, a Tua palavra neste dia, trabalhando no coração das pessoas. Que a Tua palavra penetre em cada coração onde há necessidade. Traga vida para aqueles que estão espiritualmente mortos e console aqueles que necessitam de consolo. Pedimos também por aqueles que Te conhecem, mas não estão nos Teus caminhos. Também por aqueles que estão no mundo. Trabalhe em seus corações, Senhor, e que hoje seja o dia da salvação para essas pessoas. Que muitas delas possam ser edificadas neste dia para a Tua glória e honra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o final de Filipenses 3, versículo 2 e versículo 3. Guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Paulo aqui nos dá uma terceira advertência. Guardai-vos da circuncisão. No versículo 2, a palavra circuncisão significa mutilação. Parece que Paulo estava fazendo um trocadilho com a palavra circuncisão no versículo 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Os judaizantes legalistas podiam se gabar de que eles eram circuncidados de acordo com a aliança de Deus com Abraão, e embora diziam crer em Cristo, alguns deles insistiam que aqueles que confessavam a Cristo deveriam ser circuncidados conforme a lei. Não estavam dizendo que não deveriam crer em Cristo, mas estavam acrescentando a circuncisão à fé em Cristo. Eles diziam crer em Cristo, mas insistiam que a circuncisão da carne era essencial para a salvação. Em Atos, capítulo 15, verso 1, lemos: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Há muitas pessoas em nossas igrejas hoje que são assim. Elas afirmam ser salvas, dizem que creem em Cristo, mas dizem que é preciso acrescentar obras para se manterem salvos. Amigo, você não consegue manter-se salvo por seus próprios meios, da mesma maneira que não consegue salvar-se a si mesmo. Devemos ser cuidadosos para não confundir a salvação pela graça com as obras. Vários anos atrás, quando eu morava na Pensilvânia, um amigo meu era proprietário de uma fazenda de gado leiteiro. Costumávamos ir para sua fazenda, passar um agradável dia no campo e jantar com esses amigos. Ele tinha cerca de 120 ou 130 cabeças de gado. Havia lá um homem trabalhando e eu comecei a falar com ele e perguntei: Você é crente? Ele me respondeu: Senhor, eu vou à igreja todos os domingos. É muito difícil faltar a um domingo. Fiquei pensando por um momento, estávamos perto do celeiro e eu disse: Você sabe para que serve este celeiro? Claro, ele disse, é onde fica o gado. E eu disse: Suponha que você venha a este celeiro todos os domingos do ano sem nunca faltar, e fica por 1 hora e meia todos os domingos. Vindo para esse celeiro fielmente por um ano, vai transformá-lo em uma vaca? Ele disse: Claro que não, senhor. Então eu disse: Amigo, ir à igreja todos os domingos tampouco vai transformá-lo em um cristão. Você percebe? Ele estava confiando nas obras, pois nunca tinha ouvido falar do Evangelho da Graça. Ele não sabia como é que Deus salva os pecadores,
Por isso ele estava adicionando obras à fé, pensando que por ir à igreja ele poderia entrar no céu. Bem, Paulo está lidando com o mesmo problema aqui. Alguns judeus falavam de Cristo, mas insistiam que é preciso fazer obras como meio de salvação. E Paulo está corrigindo isto. Ele chama esses indivíduos de mutiladores, pois a circuncisão não tinha valor algum. Os adoradores pagãos se automutilavam, flagelavam seus corpos, assim como faziam os profetas de Baal. Se você ler 1 Reis, capítulo 18, versículo 28, verá a história de como eles se cortavam com facas, mutilando assim os seus corpos. Essas pessoas, nos dias de Paulo, eram culpadas do mesmo, estavam adicionando a lei à graça. A verdadeira circuncisão é uma obra de Deus no coração da pessoa. É muito importante compreendermos isso. A circuncisão era uma cerimônia judaica para bebês judeus. Se cortava o prepúcio, e isso era algo muito importante no ritual judaico. Mas em Romanos 2, 25 a 29, Paulo disse: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Essa passagem de Romanos 2, 25 a 29, pode ser aplicada a todos nós. Qualquer obra da carne que alguém deseja adicionar à obra de Cristo na cruz, ou qualquer coisa que substitua a obra de Cristo na cruz pela nossa salvação, não conta diante de Deus. Isso é o que Paulo está dizendo aqui. Ritos exteriores não têm proveito algum. Qualquer exigência cerimonial para a salvação implica deturpar a verdade de Deus. E Paulo nos exorta a estarmos atentos a estas coisas. Da mesma forma, hoje é preciso estar atento a qualquer forma de legalismo, tal como exigir o batismo como condição para ser salvo. Há pessoas que apoiam tudo no batismo. Se você for batizado, é o suficiente, vai para o céu. Meu amigo, você pode ir para o batistério ou ser submerso em um rio, mas o máximo que vai acontecer é você sair das águas como um pecador molhado. Você não estará mais pronto para o céu do que antes de ter sido batizado. Batismo não salva. O batismo é ensinado na Bíblia, não como um meio de salvação, mas sim para as pessoas que já são salvas. Outras pessoas apoiam toda a sua filosofia na ceia do Senhor, dizendo que ela pode salvar. Amigo, você pode comer o pão e beber o cálice cada vez que você for à igreja e mesmo assim acabar no inferno. Estas são obras da carne. A ceia do Senhor é para todos os crentes. Todos devem participar da ceia do Senhor e confessar os pecados a Deus e aos outros antes de participar. Mas você não se batiza ou toma a ceia do Senhor para ser salvo. Isso seria a obra da carne. Você está ciente da advertência de Paulo aqui? Você vê os efeitos? Paulo está nos dando 3 advertências para que tenhamos cuidado. Finalmente, irmãos, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Esta foi uma das advertências. Em segundo lugar, resistam ao inimigo. E agora, em terceiro lugar, ele diz, não confiem na carne. Observe que ele conhece a sua posição, sabe que é de Deus, pois diz, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Sublinhe isso aí em sua Bíblia. E não confiamos na carne. Essa é uma advertência muito importante. A religião dos judaizantes era uma religião de obras, portanto, era uma religião da carne. Qualquer religião que se baseia em obras é uma religião da carne. Quando falo carne, me refiro a esforços humanos, ao homem não regenerado tentando fazer algo para aplacar a justa ira de Deus. Podemos dizer o mesmo sobre as religiões que adicionam ou subtraem algo à salvação pela graça através da fé em Cristo Jesus. Agora, há uma verdadeira circuncisão que serve a Deus em espírito. Vamos ler alguns versículos de Colossenses capítulo 2, começando com o versículo 11 até o 13. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses 2, versículos de 11 a 13. Circuncisão significa literalmente cortar o prepúcio. Os mestres judaizantes confiavam neste rito religioso e acabavam colocando mais confiança neste rito do que na obra de Cristo. Por isso, ele se transformou em um cerimonial corrompido. Paulo explica que a verdadeira circuncisão é uma obra interior do Espírito Santo quando ele tira de nós toda iniquidade. Existem 3 características da verdadeira circuncisão. Quais são elas? Primeiro, adorar a Deus em espírito. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Em contraste com o louvor da antiga dispensação, que era de caráter ritualístico, o verdadeiro cristão, ao nascer de novo pelo Espírito de Deus, adora a Deus interiormente. A verdadeira adoração é uma questão de espírito e não de carne. Não quero dizer com isso que não há nenhuma atividade do corpo envolvida no louvor, não estou me referindo a isto. Eu só estou dizendo que você pode ir à igreja regularmente, cantar hinos e cânticos, entregar a oferta, ser ativo em sua igreja local e, mesmo assim, não ser salvo, não ter nascido de novo. A verdadeira adoração é uma questão de espírito, não necessita de formas externas ou de rituais. Jesus disse à mulher samaritana: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Veja, quando um pecador se torna filho de Deus, quando uma pessoa nasce de novo, seu corpo torna-se templo de Deus, no qual Deus é adorado em pensamentos, atitudes e ações. Em Romanos 12:1, Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Veja, o corpo é a morada do Espírito Santo e deve ser consagrado, assim como o Espírito. Se apenas temos formas exteriores de louvor, enquanto o coração não está bem com Deus, isto não é de proveito algum. Assim, a primeira marca de um verdadeiro filho de Deus é que ele adora a Deus em espírito. Agora, não tenha um conceito errado sobre adorar a Deus em espírito, dizendo, bem, eu adoro a Deus em espírito, por isso não preciso ir à igreja. Amigos, não é isso que a Bíblia ensina. A Epístola aos Hebreus nos exorta, não deixemos de congregar-nos. Sou a favor da igreja local, creio que cada indivíduo que é salvo deve ir à igreja local. Meu amigo, quando eu digo que a adoração é uma questão de coração, não estou diminuindo a importância da igreja local. Em segundo lugar, Paulo nos diz para nos gloriarmos em Cristo Jesus. Observe isto no versículo 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. E em segundo lugar ele diz, nos gloriamos em Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça e também somos guardados pela graça. Se apenas nós tivéssemos o controle sobre nossas vidas, fracassaríamos grandemente. Quando os 24 anciãos se prostram diante do trono de Cristo, eles dizem, eu estou lendo em Apocalipse 4:11, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Depois deste tributo, João diz, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Apocalipse 5:11 e 12. Veja, amigo, os verdadeiros cristãos irão se reunir com as hostes celestiais para dar glória ao Senhor Jesus. E por fim, Paulo diz, e não confiamos na carne. A carne aqui é a natureza adâmica, o velho homem, e amigos, nunca podemos confiar nela. Paulo testifica isso em Romanos 7:18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. A natureza adâmica no crente é tão corrupta e vil como a natureza adâmica do pior pecador não convertido. A carne nunca muda. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. João 3:6. A carne se opõe violentamente à obra e à pessoa do Espírito Santo. Gálatas 5:17 diz, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmãos, tenhamos cuidado e não nos deixemos ser enganados pela carne. Nenhum de nós pode confiar em si mesmo por um segundo sequer. Existe apenas um lugar para o velho homem, e esse lugar é a cruz.
Em Gálatas 5:24 lemos: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Você é um filho de Deus? Então, dê glória a Deus. Glorifique e engrandeça o Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer isso com as nossas atitudes e ações. Vamos fazer isso de todas as formas possíveis e servir ao Senhor com um coração humilde. Vamos nos prostrar diante dele. Vamos agradecê-lo por sua graça e dar-lhe o melhor, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Bem, nós vamos parar por aqui por hoje. Eu fiz todos os comentários que eu poderia fazer sobre estes versículos, por isso iremos começar com o versículo 4 em nosso próximo programa. E eu espero que você o acompanhe. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.